Abra sua Bíblia comigo, meu irmão e irmã, lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7, eu vou ler dos versos 1 ao 5, que diz assim: Não julguem os outros, para vocês não serem julgados por Deus. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Porque é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão, e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Vamos orar? Deus, desejamos ouvir a Tua voz nessa noite. Fala conosco, Pai. Leva-nos a receber a Tua palavra em nosso coração. Leva-nos, Senhor, a ter um coração quebrantado para receber a Tua palavra e ter a nossa vida transformada no poder do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, esse recorte de Mateus que a gente acabou de ler, vai começar lá, o contexto dele vai começar lá em Mateus capítulo 6. Ele é apenas um recorte, é uma perícope, mas ele tem o contexto todo envolvido ali no capítulo 6, e o seu texto imediato é o capítulo 6, com as bem-aventuranças. Se você der uma folheada aí, você vai ver que Mateus 6, verso 1, se eu não estiver enganado, perdão, irmãos, Mateus 5, tá? Verso 1, fala das bem-aventuranças. Capítulo 5, tá? Errei aqui. Então, o contexto do recorte que nós fizemos, ele começa ali no capítulo 5 de Mateus, com as bem-aventuranças. Então, a partir de Mateus 5, verso 1, Jesus fala quem são as pessoas realmente felizes, realmente bem-aventuradas. E no decorrer do seu discurso, Jesus vai descrevendo o padrão de vida do reino de Deus. Ele começa falando quem são as pessoas felizes, e depois ele vai nessa mesma tônica, nessa mesma ideia, descrevendo o padrão de vida do reino de Deus. E a impressão que eu tenho, irmãos e irmãs, é que ao descrever aqui os paradigmas do reino de Deus, Jesus estava dizendo que a felicidade, a bênção, a bem-aventurança estava atrelada, estava ligada a uma vida que corresponde aos padrões do reino de Deus. Por isso ele começa falando de felicidade, de bem-aventurança. Tanto que, em vários momentos do seu discurso, depois você pode confirmar isso na sua casa, no seu momento devocional, você vê que Jesus afirmou assim: vocês ouviram o que foi ensinado, mas eu digo que essa é a forma certa de viver. Vocês ouviram assim, mas eu digo assim. Vocês ouviram o que foi dito, mas eu falo assim. Então, do capítulo 5, verso 1 de Mateus, até o capítulo 7, verso 29, Jesus descreveu aqui o padrão de conduta para aqueles que desejam possuir uma vida abençoada. E a vida abençoada, irmãos e irmãs, passa por relacionamentos abençoados. Você vai ver Jesus tratando muito, quando ele vai pontuando
os paradigmas, os padrões, ele vai passando sempre, em algum momento, por uma questão de relacionamento. Ele vai falando de relacionamento. Muito do que Jesus fala tem a ver com relacionamento. Por isso eu concluo que a vida abençoada passa por relacionamentos abençoados. E a pergunta que a gente tem que resolver hoje é a seguinte: como ter uma vida abençoada através de relacionamentos abençoados? A pergunta de hoje é essa: como ter uma vida abençoada, porque é isso que a gente quer ter. Terça-feira a gente vem aqui porque vem em busca de uma bênção, alguns de uma bênção mais geral, outros de uma bênção específica, para uma questão mais pontual da sua vida. Então, como ter uma vida abençoada? Através de relacionamentos abençoados. E para mim, a resposta está exatamente no texto que a gente leu. Ou as respostas, né? Porque são 3, pelo menos foi o que eu achei. Como ter uma vida abençoada através de relacionamentos abençoados? Primeiro, não julgue as pessoas. Está simples, não está? Se a gente for parar para pensar, não precisa nem um sermão para falar disso, porque a leitura ela é autoexplicativa. O que Jesus disse lá em Mateus, capítulo 7, verso 1 e 2? Não julguem os outros, para vocês não serem julgados por Deus. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que usarem para medir os outros. Embora esse pareça o esporte preferido de muitos cristãos, julgar não foi um ato liberado por Deus em lugar nenhum na Bíblia. Embora julgar seja um dos esportes preferidos dos cristãos, Deus não nos deu o direito de julgar ninguém. E a verdade, irmãos e irmãs, é que todos nós, desde o dia da nossa conversão, estamos em constante transformação. Se você ainda não captou essa mensagem, está na hora de você captar. Todos nós, desde o dia daquele encontro que tivemos com Deus, aquele encontro verdadeiro, em que a gente foi chacoalhado pelo Espírito Santo e a gente passou a entender Deus de verdade, Deus passou a ser real na nossa vida. Antes ele era só uma tese, antes ele era só um conceito. Mas a partir do momento em que Deus se tornou real para nós, a partir do momento que a gente se converteu a Cristo de verdade, ou seja, a gente mudou de vida ali, a gente está em constante transformação. Nós não somos perfeitos, mas nós estamos num processo de transformação, num processo de aperfeiçoamento. Isso começou quando? No dia da nossa conversão, no dia do nosso encontro com Deus. Ali a gente começou a ser aperfeiçoado pelo Espírito Santo de Deus. Porém, meu irmão, minha irmã, mesmo que isso tenha acontecido conosco, mesmo que nós estejamos num processo de aperfeiçoamento, isso não nos dá o direito de julgar ninguém. Paulo escreveu as seguintes palavras lá para a igreja de Filipos, em Filipenses 1,6. Eu estou bem certo, estou plenamente certo, de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que Paulo estava falando para aqueles irmãos? Gente, eu tenho certeza que vocês passaram por uma experiência com Deus. Eu tenho certeza que Deus começou uma obra de transformação na vida de vocês. E eu tenho certeza que essa obra vai continuar até a volta de Cristo. Essa obra de transformação da vida de vocês vai continuar até a vinda de Cristo. Então, meu irmão, pensa comigo. Se a obra de transformação das nossas vidas, de aperfeiçoamento das nossas vidas,
iniciou no dia da nossa conversão e vai ser uma constante até o dia em que Cristo voltar, nós estamos em obras. Não somos perfeitos. Por isso não temos o direito de julgar ninguém. O único que tem o direito de julgar é Deus. Porque Ele tem o poder de transformar as pessoas em seres humanos melhores. Nós não. Quando nós julgamos uma pessoa, independente de quem seja, a gente, diferente de Deus, a gente não quer ver o crescimento dessa pessoa. O que a gente quer é se colocar como superior a ela. E isso é errado. Porque Jesus condenou o julgamento. E posso ir além. Eu acho que pior que isso, quando eu julgo alguém, eu estou determinando o futuro dessa pessoa. Ou no mínimo eu estou deixando de acreditar naquilo que essa pessoa pode se tornar no futuro. Às vezes as pessoas passam por um momento ruim na vida. E a gente já vai carimbando com o nosso carimbo de derrota, com o nosso carimbo de incapacidade, com o nosso carimbo de insuficiência. Os julgadores fazem isso. Você já pensou se os grandes homens de Deus do passado, como Abraão, Jacó, Moisés, Elias, Pedro e o próprio Paulo, fossem julgados pelos momentos ruins pelos quais eles passaram? Você se lembra dos momentos ruins deles? Lembra de um momento ruim de Abraão? Abraão concordou com Sara de se deitar com Agar. Abraão mentiu para proteger a vida de Sara. Falou que ela era sua irmã, sua prima. Era um momento ruim. Pensou se você julga Abraão só por aquilo? Jacó enganou o irmão e teve que fugir para não ser morto. Se você julga Jacó só por isso. Moisés meteu a paulada na pedra. Não acreditou que Deus ia fazer a água sair da pedra. Com raiva foi lá e meteu a paulada na pedra. Não era para bater na pedra, era só para falar com ela. Desobedeceu Deus. Estava num momento de raiva. Se você fosse julgar Moisés por esse momento, você falaria que Moisés foi o grande líder que ele foi? Antes disso, Moisés matou um cara. Matou um egípcio. Quando Deus chegou para ele e falou: Moisés, eu quero que você seja o líder do povo, para o povo sair do Egito. O que Moisés fez? Senhor, eu não. Eu sou gago. Não tem outra pessoa para mandar no meu lugar? O que Deus fez? Tá bom, Moisés, vou mandar Arão junto com você. Elias teve uma tremenda vitória contra os profetas de Baal, contra a rainha Jezabel. De repente deu um negócio dele, ele fugiu, deprimiu. Se você julga Elias pelo que ele era naquele momento, você teria a história que a gente tem hoje de Elias? Não. Pedro. Pedro era um cara muito doido. Afundou nas águas, porque não teve fé suficiente. Cortou a orelha da guarda lá do sacerdote. Negou Jesus. Você já pensou?
Sabe, irmãos, se a gente julgasse essas pessoas pelo momento ruim delas, talvez elas nem tivessem chegado onde elas chegaram como seres humanos e servos de Deus. Por isso a gente tem que entender que nós não precisamos desmotivar as pessoas com os nossos julgamentos. Não precisamos azedar relacionamentos com os nossos julgamentos. Ao invés de sermos profetas do caos, podemos ser profetas da bênção. Porque ninguém quer ficar ao lado de profetas do caos. Pessoas que só sabem julgar, pessoas que só sabem diminuir o outro. Ninguém quer ficar ao lado de gente assim. Por isso, meu irmão, você quer ter uma vida abençoada através de relacionamentos abençoados? Seja um profeta da bênção. Pastor, mas eu não tenho o dom da profecia. Meu irmão, entenda que existe o dom da profecia e existe o ato de profetizar, que é o ato de ministrar bênção. Quando você profetiza a bênção, você está ministrando bênção. Então seja um ministro da bênção. Acredite no que Deus pode fazer na vida das pessoas. E profetize isso sobre elas. Porque não é pelo fato delas estarem num momento ruim que a vida delas será definida por aquele momento ruim. Então, não seja o profeta do caos. Não julgue. Profetize bênção. Se você vê algo de bom, tome aquele algo de bom e fala, olha, eu ministro sobre a sua vida que isso aqui, que é bom de você, vai crescer, vai se desenvolver, vai ser bênção na sua vida e na vida de muita gente. A sua vida vai ser abençoada quando você for uma bênção na vida das pessoas. Entendeu, irmão? Então, não julgue. Seja um profeta da bênção. Segundo, para você ter uma vida abençoada através de relacionamentos abençoados, não meça as pessoas. Não meça. Se fosse a Sara, ela ia falar, não mida. Não mida as pessoas. Não meça as pessoas. Mateus 7,2. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Sabe, irmãos? Geralmente nós medimos os outros por aquilo que nós somos. Geralmente nós medimos os outros por aquilo que nós somos. Nós nos usamos como régua, como padrão, para medir os outros. Por exemplo, se nós taxamos uma pessoa de ridícula, isso fala mais a respeito de nós do que da pessoa que a gente mediu. Por quê? Porque fala do nosso preconceito em relação às pessoas que falam, que agem ou que se vestem de uma determinada maneira. Então, se eu critico o outro dizendo que ele é ridículo, eu o critico não porque ele é ridículo, mas porque eu tenho preconceito. Entendeu? O outro é medido pela minha régua. Se eu critico uma pessoa porque ela é risonha, porque ela ri demais, isso fala mais da minha carranquice do que da risadeira do outro. Porque é a minha régua. A minha régua, qual é? É a régua da carranca. Não gosto de gente que fica dando risada. Gosto de gente séria. Então eu critico quem dá risada. Por quê? É a minha régua. Então tem mais a ver comigo do que com o outro. Porque eu sou a minha própria régua. O problema, irmãos, de medir as pessoas é que isso afasta os relacionamentos.
Tem gente que de tanto julgar os outros, de tanto medir os outros, acaba ficando sozinho. Porque se torna uma pessoa insuportável. Então, ao invés de medir os outros, experimente servir o outro em amor, sem preconceito. Porque é isso que Cristo pede para nós. Servir o outro em amor, sem preconceito. Vou contar um negócio para vocês que não vai sair na live. Você que está vendo não vai saber, a não ser que você me ligue e pergunte o que eu falei. A ideia é servir em amor. Seja uma bênção na vida do próximo, sem medi-lo, e ele estará ao seu lado. Ele estará ao seu lado. Você não vai repeli-lo, ele estará ao seu lado. E vai um pouco mais além. Enxerga o potencial que existe nas pessoas. Como eu já disse no tópico anterior, né? Repito aqui, profetize sobre essa pessoa o que você vê de bom. Isso vai abençoar os seus relacionamentos e vai trazer para você um grande senso de utilidade. Não sei se você já parou para pensar em como é bom se sentir útil. Você sabe que uma das questões mais difíceis para o idoso, quando eu falo idoso, não estou falando de nenhum daqui não, porque vocês são novos. Hoje 70 anos é novo. Estou falando de pessoas bem idosas mesmo. Elas se sentem inúteis. Elas se frustram, porque elas se sentem inúteis. Elas pensam que elas não prestam para nada. E o sentimento de inutilidade até deprime os idosos. Porque eles pensam, eu não sirvo para nada, eu não presto para nada, eu sou um estorvo. Né? Você já deve ter ouvido um idoso falar assim. Eu sou um estorvo. Quando você se torna bênção na vida de alguém, você cria em si mesmo um senso de utilidade. Seja você uma pessoa mais nova, seja você um idoso. Eu nem sei se essa palavra é melhor, eu não gosto muito da palavra idoso, porque parece que ela é depreciativa. Mas é a que temos para usar, eu não uso ela de forma depreciativa. Se alguém for ouvir esse sermão, essa mensagem, e for idoso, acima dos seus 70, 80 anos, não é depreciativo, tá? Mas a ideia que a gente tem que colocar no coração é, quando eu sirvo o outro, quando eu vejo no outro algo de bom, e eu exalto isso, eu profetizo isso na vida dele, eu falo, você pode ser melhor, você tem coisa boa para oferecer. Eu estou sendo útil ali naquele momento. Com certeza vai haver um momento na vida em que essa pessoa vai voltar para você e falar, puxa vida, naquele dia você foi fundamental na minha vida. Deus agiu através de você. Se não fosse você, eu não sei o que seria de mim naquele dia. Então, irmãos, ao invés de medir os outros, o que a gente faz? A gente serve em amor. Então, não meça, tá? Não meça. Sirva o próximo. E por último, para ter uma vida abençoada através de relacionamentos abençoados, conserte-se. Conserte-se. Mateus 7, 3-5. Por que você vê o cisco do olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio olho? Ou como você dirá ao seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. A ideia é muito simples, né? Antes de tentar consertar alguém,
conserte-se primeiro. Alguns dias eu li uma pequena matéria sobre um pastor que pediu um tempo no seu ministério a fim de cuidar do seu casamento. Não sei se você leu algo parecido. E a justificativa dele era que ele tinha se dedicado tanto ao ministério, tanto à igreja, a igreja em que ele era líder ali, ele era o líder principal, que ele esqueceu de cuidar do seu casamento. E por conta disso ele resolveu sair de cena, só para voltar para a igreja depois de ter se acertado com a esposa. Quando eu li essa matéria, eu refleti nisso, falei, meu Deus do céu, isso acontece mesmo. Quantos filhos de pastores se perderam porque os pastores ficaram com os olhos tanto para a igreja que esqueceram da sua própria casa. E esse pastor estava admitindo ali que ele se perdeu da própria esposa por não olhar mais para dentro da sua própria casa. E quando ele fez isso, tomou essa decisão de deixar a liderança da igreja para voltar os olhos para dentro da sua casa, ele se tornou um grande exemplo de cristão que entendeu o que Jesus falou. Ele parou para tirar o cisco, ele parou de tentar tirar o cisco dos olhos dos casais da sua igreja, a fim de tirar a trave que havia dentro do seu olho. E quem sabe até dentro do olho da esposa dele. O curioso, irmãos, é ler as mensagens dos crentes depois desse post, né? Foi um post, na verdade, que eu li. Julgando e medindo esse pastor. Meu Deus do céu, foi cada coisa horrorosa. Eles não entenderam que uma vida cristã vitoriosa não se faz dessa forma. Não se faz julgando os outros, não se faz medindo os outros. Uma vida cristã vitoriosa se faz com quebrantamento. Davi, lembram de Davi, o rei Davi? Davi, depois de ter reconhecido e consertado os seus erros, entre eles um adultério e um assassinato, ele escreveu o seguinte, no Salmo 51, versículo 17. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Sabe, irmãos, é do agrado de Deus um coração quebrantado. É do agrado de Deus um coração que busca transformação. Não aquele coração que se fecha se achando tal. Não aquele coração que se fecha se achando que está tudo bem com ele, sendo que na verdade existe uma trave de gol no olho da pessoa. E sabe, irmãos, enquanto a gente achar que pode se meter na vida dos outros, como se na nossa vida não houvesse falhas a serem reparadas, Deus não se agradará de nós. E os nossos relacionamentos irão de mal a pior. Enquanto a gente achar que pode se meter na vida dos outros, como se a nossa vida estivesse livre de falhas, Deus não vai se agradar de nós. E os nossos relacionamentos com as pessoas irão de mal a pior. Não teremos relacionamentos abençoados. Primeiro a gente se conserta, depois se coloca como apoio para a vida do próximo. Essa atitude fará de nós uma bênção e fará dos nossos relacionamentos uma fonte de bênção. É assim que faz. Esse é o jeito certo. Eu concluo dizendo que o mundo está carente de um padrão de relacionamento no nível do reino de Deus. E esse padrão precisa ser visto em nós.
Então que Deus nos dê a coragem e a graça de vivermos no padrão do reino, de cultivarmos relacionamentos abençoados, e que esses relacionamentos sejam exemplo para o mundo. Relacionamentos que não julgam, que não medem, mas antes, cada um se conserta primeiro, para depois querer ser bênção na vida do outro. Amém? Vamos orar? Eu quero orar pelos pedidos de oração, quero orar por você que está acompanhando o nosso culto online, também tem um pedido de oração a fazer. Nós vamos colocar tudo isso diante do Pai, porque como nós cantamos hoje no nosso tempo de cânticos, Ele é o Deus do impossível. Quando tudo diz que não, a voz do Senhor nos encoraja a prosseguir, porque Ele tudo pode nas nossas vidas. Vamos orar? Deus Santo, Deus bendito, que o Senhor nessa noite quebrante o nosso coração no poder do Teu Santo Espírito, para que nós venhamos a entender as verdades da Tua palavra que foram pregadas hoje. Entender, ó Pai, que não temos o direito de julgar, que não temos o direito de medir ninguém com a nossa régua. Entender que precisamos consertar as nossas próprias vidas, para que no processo de amadurecimento, no processo de aperfeiçoamento, o Senhor vai fazendo de nós uma bênção na vida dos outros. E ao ser uma bênção na vida do outro, nós vamos cultivando relacionamentos abençoados à nossa volta, que vão nos dar um retorno de bênção também. Dá-nos, Senhor, vivenciar essa verdade, ó Pai, que começa em nós, que começa com as nossas mudanças de postura, de pensamento, de opinião. Faz isso conosco, ó Deus. Colocamos diante de Ti cada pedido de oração que está sendo apresentado pelos Teus filhos e filhas, cada necessidade, cada sonho, cada projeto de vida, colocamos diante de Ti, na certeza de que Tu és o Deus do impossível, que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos que o Senhor pode fazer. Opera maravilhas entre nós, ó Deus. Abençoa, Senhor, as famílias da nossa igreja, as famílias aqui representadas hoje. Abençoa, Senhor, a saúde do Teu povo, seja física, seja emocional. Abençoa, Senhor, as finanças do Teu povo. Abençoa, ó Deus, os relacionamentos do Teu povo, para que sejam relacionamentos benditos. Dá-nos, Pai, vitória contra a força do mal. Dá-nos livramento, Senhor, daquilo que o inimigo coloca para nos fazer cair. Dá-nos vitória em cada situação de luta, em cada situação de problema, de tribulação. Dá-nos, Senhor, vitória contra os nossos temores. Faz, Senhor, com que ao vencer os nossos temores possamos progredir naquelas áreas em que não temos visto progresso, exatamente porque existem temores injustificados ali. Então derrama sobre nós um espírito de coragem, de força, de equilíbrio, para buscarmos aquilo que o Senhor tem de melhor para nós, ó Deus. Faz a Tua obra em cada vida. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Ótima semana para você. Volte para casa na paz do Senhor.